enquanto o Instagram vai avisando o pessoal, né? Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí do seu currículo, do Instituto. Já estou devidamente com o crachá da firma. Aí, ó, também estamos aqui, ó, preparados. Bom, gente, eu sou, então, um médico, né? Eu formado, nós vamos completar agora 5 anos de carreira. E minha paixão sempre foi a cardiologia e a medicina esportiva. Sempre fui um apreciador da parte da nutrição, né? Durante a minha estadia, né? Durante a minha passagem pela faculdade, eu sempre pratiquei esporte. Fui praticante de várias modalidades, né? Do atletismo, do handball e assim vai. E a paixão pelo esporte sempre floresceu mais do que as demais áreas, né? Mas uma coisa não desvincula a outra, né? A clínica médica em si sempre me fascinou, né? E eu nunca abri mão disso, né? Fiz uma especialização em cardiologia clínica, não concluí. Terminei agora minha segunda especialização, uma pós-graduação em medicina esportiva. E agora estou terminando a minha terceira especialização agora em nutrologia esportiva. Então, assim, a parte de esporte, performance e saúde, de uma maneira geral, os pacientes vão ficar bem assistidos, vamos dizer assim, né? Com certeza. Como é completo aí, hein? E o Instituto, doutor, como começou aí? Qual foi a ideia? Nós somos parceiros. Bom, aí, então, né? na verdade, assim, eu e um grande amigo, né, o Fauser, um grande parceiro aí da minha vida, que eu sempre tive, nós tivemos uma ideia de vamos criar um consultório em parceria. E essa ideia foi se tornando realidade. Nós escalamos uma equipe de multiprofissionais, né, incluindo aí a psicologia, a educação física, o pessoal da nutrição, que faz um papel fundamental, e educador físico. Então, nós montamos uma equipe completa, né, de um time de pessoas extremamente qualificadas, né, e daí surgiu o famoso Instituto Core Prime, né. Antigamente, nós éramos um pequeno consultório, né, literalmente um pequeno consultório, e hoje, graças a Deus, nós nos tornamos uma clínica onde nós temos 7 consultórios, todos em atendimento, e graças a Deus as coisas a gente não pode reclamar, né? Vem fluindo tudo muito bom, né? Tudo muito bem. E uma coisa que eu sempre prezo com relação à questão do marketing que a gente utiliza, né? O nosso maior marketing hoje é o boca a boca, né? É o paciente que passou em atendimento, se sentiu bem, se sentiu acolhido e esse paciente convocou um familiar, convidou um parceiro, um amigo para conhecer o nosso trabalho. Então, isso não tem preço, né? É o que eu falo, hoje a gente o que a gente faz por amor, né? Realmente a retribuição é dobrada, né? Exatamente, porque não é só a questão financeira aí, né? Muito pelo contrário, é você ter um propósito ali, né? Como são áreas que eu falo por mim também, né? A psicologia é isso. Como é uma área que me interessa muito e essas áreas, né, te interessam, quando você monta um negócio ali, pelo ser humano ali, é o que você vai mudar, ajudar, né, a mudar na vida da pessoa. Então, o boca a boca, com certeza, aqui, faço minhas suas palavras, é o melhor marketing mesmo, de pacientes que já passaram, né, tanto por mim, que falam, que gostam, então é isso aí. E hoje a gente vai falar de vários assuntos, né, a gente fez um título aí, né, como sua sugestão aí, mas eu falei, vou abusar, já que você vai se disponibilizar no domingão, eu vou abusar. Então, assim, nós vamos respondendo dúvidas também, se vocês quiserem mandar, né? Mas vai ter um momento no final para responder, porque o doutor Ari já me falou que ele está querendo falar muito na cabeça de vocês, tem muito a dizer sobre muita coisa, né? Então, vamos aproveitar aí essa formação, que além de médico, né, tem as especializações aí, e os assuntos interessam muito, eu recebo muito paciente que acaba, né, interferindo muito na vida, essa questão dos hábitos saudáveis, né, desses limites, de como mudar os hábitos, né, praticar atividade física com constância. Então, vamos ao que interessa aí, né? Já temos algumas pessoas presentes e pessoal, vai chamando aí quem vocês sabem que vai gostar do assunto, já vai mandando, é só clicar no aviãozinho ali chamando o pessoal. Ari, pode começar. Então, vamos voltar um pouco para o tema, né? O tema do nosso encontro é tentar relacionar, né, a atividade física e a saúde mental. Para mim, falar desse tema, eu confesso que eu sinto até dificuldade pela amplitude do tema,
Então, às vezes eu vou ter dificuldade de me policiar aqui com o tempo, porque é tanta coisa, tanta informação útil, né, que a gente pode tirar aí dessa atitude de prática esportiva e que às vezes, numa abordagem tão sutil e pontual de uma live, às vezes a gente não vai conseguir pontuar tudo que é necessário, né? Mas assim, a relação é totalmente direta, né? Hoje, o paciente praticante de atividade física é sabido que ele tem níveis, né, de cortisol mais baixos, ou seja, é um paciente menos estressado, menos inflamado, né? Outra coisa que eu falo diariamente para os meus pacientes, às vezes um paciente que sofre de ansiedade, ou depressão, ou estresse por conta de sobrecarga de trabalho, ou alguma situação desfavorável que aconteceu no emprego, ou problemas familiares, que acontece também bastante, a atividade física, ela serve como uma válvula de escape, tá? Por quê? Durante o exercício físico, a gente libera alguns neurotransmissores, tá? Que eles são exatamente os mesmos neurotransmissores que a gente consegue encapsular e dar para o paciente depressivo, tá? Por exemplo, eu vou citar aqui alguns neurotransmissores que a atividade física nos concede, tá? Serotonina, dopamina, noradrenalina, são todos neurotransmissores que controlam, tá? Controlam, de certa forma, o nosso comportamento, tá? O nosso bem-estar, nossas atitudes, tá? É muito comum o paciente chegar no consultório, às vezes, com atitudes de compulsão, e quando a gente inicia ali, às vezes, algum tipo de atividade física, esse paciente não precisa nem de medicamento. Só o fato de iniciar uma atividade física e essa atividade física ser inserida na rotina dele, ele já começou a resolver os problemas que ele estava enfrentando, entendeu? Fala em atividade física e saúde mental, é uma relação extremamente direta. Não tem como a gente desvincular uma coisa da outra. Eu tenho pacientes inclusive, que utilizavam medicações, tá, antidepressivas, e vagarosamente a gente foi entrando aos poucos, colocando atividade física na vida dessa pessoa, com estímulo diferente, atividade de resistência, atividade de endurance, cardio, né, caminhada, corrida, e essa pessoa foi, aos poucos, a gente foi desmamando as medicações. Então isso, para mim, é uma vitória, porque o paciente que consegue parar de tomar um antidepressivo de uma maneira extremamente saudável, né, que é a atividade física, para mim, é 2 gols de uma vez só, né? Porque é muito prazeroso quando o paciente retorna menos ansioso, menos compulsivo, menos, às vezes, agressivo em casa. Isso torna... as mudanças que a atividade física faz reflete no trabalho dessa pessoa. A pessoa começa a ficar um pouco mais tranquila, serena, leva, às vezes, a umas situações constrangedoras que acontecem naturalmente, de uma maneira mais natural. Então, assim, o benefício é extremo, né? Isso falando em saúde mental, né? Agora, se a gente for desviar para outros assuntos, acho que provavelmente nós vamos, né? Temos muito mais o que falar. Exatamente, você tocou num ponto muito importante, né? Porque como nós estamos numa era ali do imediatismo, às vezes a medicação, não que não seja necessária, né? Tem uma fala que você traz, e eu trago também com os meus pacientes, que cada contexto é diferente, então a gente tem que analisar cada caso, né? Mas as pessoas depositam e projetam a melhora, né, tanto mental ali, só na medicação. E isso é muito perigoso, né? Exatamente. Porque a medicação, ela vem, né? Eu não tenho... Você pode falar mais sobre isso, mas assim, além tem os benefícios, mas tem muito efeito colateral. Então, você perceber que a atividade física, né, que é algo natural, vamos dizer assim, que você pode fazer por você, literalmente, né, vai te trazer os mesmos benefícios da medicação, e muitas vezes, né, porque, por exemplo, os antidepressivos, pelo que eu sei, né, da parte da psicologia, demora um tempo, né, quase que um mês para começar a fazer efeito, dá muito efeito colateral. Então, se você for ponderar, a atividade física, às vezes, é muito melhor e uma medicação, e em depressões, né, em leves, assim, o tratamento recomendado, o primeiro tratamento é a atividade física. Isso aí é muito importante, porque assim, ó, é lógico, toda medicação, ela tem a sua indicação, né? O que a gente vê hoje em dia é uma um excesso na prescrição dessas medicações, tá? Hoje as pessoas, de uma maneira geral, elas se apoiam na medicação como o salvador da pátria. Exato. E na verdade não é. Isso.
Na verdade, não é. A medicação, ela é um tripé no tratamento, tá? O tratamento desses distúrbios de ansiedade, depressão, tá? Envolve mudanças no estilo de vida, atividade física, dieta e também, dependendo aos casos, o medicamento. Tem pacientes que a gente não vai conseguir conduzi-los sem a medicação, tá? Tem pacientes que vão precisar, e inclusive não só de às vezes de associações medicamentosas. Mas, quando a gente trata de um paciente com um grau de ansiedade ou depressão ou estresse, né, leve ou moderado, esses pacientes a gente consegue sim reverter esses quadros exclusivamente com mudança no estilo de vida envolvendo atividade física, tá? E aí é o que eu falo. Outra coisa, o paciente ele tem que encarar a atividade física como parte do tratamento. Não é extremamente, não é exclusivamente estético. Muito pelo contrário. Né? E nem não modinha, as pessoas se irritam, né? Às vezes, tem que fazer, todo mundo agora tem que fazer atividade física. Não é sobre isso, né? Comprovar cientificamente que os benefícios, isso aí vai ser o último benefício, a parte estética, né? A estética, o que eu falo, é uma consequência, tá? É uma consequência dos outros benefícios, dos demais benefícios, tá? Hoje, nós temos, só pra gente tentar, vamos dizer assim, definir saúde, tá? Hoje, a definição de saúde é um bem-estar físico, mental e social. Se a pessoa não está equilibrada em um desses tripés, ela não tem saúde, tá? Então, uma pessoa que não está equilibrada mentalmente, a gente não pode considerar essa pessoa saudável. Se essa pessoa não está bem fisicamente, está com problema, uma pressão alta, um colesterol, um diabetes, a gente não pode considerar essa pessoa que ela tem saúde plena, tá? Então, assim, a atividade física, ela vai atuar em todos esses setores, tá? Ela vai melhorar a qualidade do sono, o paciente dorme melhor, ela modula a nossa serotonina, melhora, otimiza a melatonina noturna, melhora a qualidade e o aproveitamento do sono. Os fatores de risco cardiovascular, todos. O paciente que pratica atividade física, a gente consegue reduzir mais de 500 doenças catalogadas, tá? Só pelo fato dele não ser sedentário. Olha a importância da atividade física, tá? Incluindo depressão, ansiedade, doenças físicas como diabetes, colesterol, problema de colesterol, dislipidemia, que é o nome técnico, doenças do coração, né, doença coronariana, infarto, AVC, trombose e afins. Se eu for listar aqui, eu vou ficar a noite inteira falando da doença. E sabe o que eu acho sensacional da atividade física? Que é a única coisa, uma das únicas coisas que só a gente pode fazer pela gente. Exatamente. E aí mora o segredo, né, da saúde de forma geral. Porque a gente fica terceirizando muito a nossa saúde, sendo que muitas vezes, por exemplo, na parte da psicologia, quando o paciente chega, tudo, eu falo, olha, você não vai ter controle do que você vai sentir ali, né, da sua ansiedade. A ansiedade é natural, ele faz parte, né, mas você tem total controle de como você vai se escolher, se comportar diante dessa ansiedade, né. Então, entra aí nessa questão da gente parar um pouco, né, de terceirizar e partir para a autorresponsabilidade, né. O segredo da saúde são coisas que pequenos passos ali, simples até, porque às vezes as pessoas, eu brinco com os meus pacientes, às vezes você está esperando uma mudança de novela na sua vida e não existe isso, né? Exatamente. As pequenas mudanças que você faz, né? Se você já come um pouco melhor, já pratica uma atividade física ali, né, de forma leve a princípio e depois vai se organizando, né, para ter um treino mais, né, fazer uma atividade física que faz sentido, um treino mais focado no seu caso, né? Isso que faz a diferença, né? Isso que você falou, Clara, é muito importante, porque é o seguinte, o paciente confunde muito as situações de doença e estado de momentâneo, tá? Por exemplo, é normal, todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem um grau de ansiedade. Quando essa ansiedade ela começa a interferir no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa relação doméstica, aí sim pode ser um problema de saúde, pode ser uma doença. Agora, a gente se ficar um pouco ansioso por conta de uma viagem que vai ter, ou por conta de algum evento que vai acontecer na nossa vida, ou uma entrevista de emprego, isso é extremamente comum. E não é doença. Né? Isso é normal. O anormal seria a pessoa ficar extremamente apática, e isso seria talvez patológico, entendeu? E com relação à depressão, a mesma coisa. Quando a gente recebe uma notícia desfavorável, uma notícia ruim, é normal que a gente se sinta entristecido, aborrecido, e é momentâneo, tá? Não é porque a gente está vivendo uma fase de tristeza que a gente tem depressão, tá? Então, assim, a depressão ela tem uma série de critérios, né, critérios
do que a gente chama de DSM, né? Então, uma série de critérios para a gente falar que uma pessoa tem depressão, tá? É muito fácil falar que uma pessoa triste é depressiva. Não, ela está vivendo um período deprimido e nesse momento essa pessoa pode se voltar para a sociedade, ter sua vida totalmente ativa e, inclusive, a atividade física pode atuar até aí, para ajudar a melhorar essa autoestima, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. A pessoa não pode depositar tudo é doença. Nem sempre tudo é doença. Às vezes é um estado que a pessoa está atravessando ali e é um estado momentâneo, né? Exatamente. Eu uso uma fala com os meus pacientes, assim, eu gosto de psicoeducar o paciente logo que ele chega no consultório, no sentido de naturalizar as emoções, naturalizar o sentir, né? Porque hoje em dia, né, como o acesso à informação demais, assim, nós conseguimos informações boas e informações ruins. Então, tudo que você procurar, estou triste, já vai aparecer para você lá, né, o pior quadro de depressão, né? Então, quando eu começo trabalhando isso com os pacientes, de naturalizar o sentir e não se condenar, né? E aí está o segredo. Quando a gente se permite sentir, nós não vamos perder o controle. Quando a gente se permite sentir, você liga até um botãozinho do cérebro ali de resolução de problemas, porque é na vivência ali que ele liga o modo sobrevivência, ele vai dar um jeito ali a todo custo para resolver. E aí, quando você sufoca, quando você fala, não, eu não posso ficar triste, eu não posso sentir isso, eu não posso sentir aquilo, aí você cria uma obsessão. E já indo para a linha ali da compulsão, né? De dietas muito restritivas, porque quando a gente fala ali de reeducação alimentar, tudo, muitas vezes o senso comum já associa a cortar coisas, né? E aí a gente já liga o botãozinho da escassez e fica fissurado. Nossa, você não vai comer mais chocolate. Aí você fica obcecado, se segura, se segura, se segura. Quando você vai ver, você perde o controle e come 10 barras de chocolate, né? Então, é o que mais acontece. Exatamente. Eu sempre falo para os pacientes, naturalizar o sentir, se permitir sentir. E aí, se for necessário, né? Porque busque uma psicoterapia para te ajudar a desenvolver as habilidades ali de gerenciar essas emoções, né, esses pensamentos e comportamentos disfuncionais ali, para você não perder o controle ali. Porque a sensação que as pessoas têm, que eu percebo, é que se eu me permitir sentir raiva, por exemplo, ou tristeza, né, a raiva a pessoa acha que já vai sair batendo em todo mundo, né? A tristeza acha que vai cair numa cama e nunca mais, né, vai ficar ali. E aí essa questão que você falou é muito importante, de não se condenar, né, a um sintoma ali. Não é porque você tem um sintoma durante um tempo ali que você já tem um quadro, um diagnóstico. Hoje em dia está comum isso, né? Então, uma coisa que você falou que eu acho interessante, por exemplo, quando a gente, lá atrás, há quase 3 anos atrás, eu e o Fauser, nós nos reunimos para montar, vamos dizer assim, um time, a gente pensou nisso, porque, assim, hoje a abordagem multiprofissional no paciente, cada um tem sua função exclusiva, cada um tem sua função determinada. O médico não consegue resolver tudo, muito pelo contrário. Às vezes fica muito falho determinadas abordagens se deixar sobre a responsabilidade do médico. Por isso que lá atrás eu fiz questão de colocar uma equipe de nutricionistas, de psicólogas, para a gente, né, fisioterapeuta, educador físico, para a gente ter um apoio, né, para a gente abordar o paciente como um todo. E isso é extremamente importante. O paciente, ele se sentir acolhido de uma maneira geral, ele está em casa e aí a chance dele ter uma boa resposta terapêutica é muito grande, né? Só voltando também um pouquinho, a gente falou um pouquinho de diferença de doença, de ansiedade, depressão, e a gente não falou do luto. O luto é uma situação extremamente comum, né? A pessoa viver o luto é uma situação extremamente comum e corriqueira. Qualquer um está assim, submetido, pode ser submetido a uma perda de um familiar inesperada. Ninguém quer isso. Agora, se sentir entristecido por um período de luto, isso é natural. Agora, falar que a pessoa isso aí é natural. Agora, o anormal seria, perdi meu parente e não senti nada. Aí a gente pode pensar em outras situações, né? A pessoa às vezes não tem sensibilidade, né? Ou outras sensações, né? Para não se sentir, vamos dizer assim, entristecido com a perda de um parente. Então, o luto é uma situação e muitas das vezes o paciente chega em um consultório, procura a ajuda médica ou de um psicólogo, falando que está com depressão. Mas, às vezes, é uma situação momentânea e ele está vivendo a fase natural do luto e esse luto tem começo, meio e fim. Entendeu? E outra coisa, volto a dizer, atividade física, nessa situação, ela é um refúgio. Uma coisa que eu
gosto muito da atividade física, só fazendo um parênteses, até voltando para a questão do luto, é porque é o seguinte, quando você pratica uma corrida, você tem que focar na sua passada. Eu estou dando exemplo da corrida porque é um esporte que eu gosto. Se você se distrair, você vai tropeçar e vai virar uma bagunça. Então, é um esporte que trabalha muito a sua concentração. Você pode até estar pensando em outras coisas. Eu mesmo, as minhas melhores ideias que eu já tive na minha vida foi durante as corridas que eu faço. Às vezes você está pensando em alguma coisa, mas você tem que estar focado ali, na troca de passo. Às vezes, se você está correndo na rua, tomar cuidado com calçada, buraco no asfalto. Então, é um trabalho de foco que poucas atividades te dá. Se você não prestar atenção no que você está fazendo naquele momento, você pode cair. E a mesma coisa acontece com um exercício de musculação. Se você não estiver focado ali no seu treino, você pode, às vezes, ser esmagado por um peso. Entendeu? Então, a atividade física, ela tem essa função que pouco se fala, entendeu? Mas ela trabalha muito a questão de concentração, foco, atenção, né? Hoje, um dos pilares do tratamento de pacientes com déficit de atenção, que é uma doença da moda também, a gente consegue colocar a atividade física perfeitamente, entendeu? Porque o paciente, ele tem que estar focado ali, ele vai ficar focado ali durante uma hora que seja. Se ele perder o foco, ele pode colocar a sua integridade física em risco. Então, é uma aplicação muito boa, muito favorável, e a gente utiliza isso também na prática clínica. Perfeito. Achei uma colocação sensacional, até porque você sabe que o tratamento de ansiedade, depressão, né? Ansiedade, vou dar o exemplo primeiro. Muitas vezes, né, quando a pessoa está com uma crise de ansiedade, ela hiperfoca nos sintomas, que são parecidos até quando você faz uma atividade física de alta intensidade. Então, o próprio tratamento ali, se a pessoa tem uma crise de pânico, crise de ansiedade envolvendo sintomas físicos, a gente estimula a pessoa à prática da atividade física intensa, né? Claro que devidamente orientada. Orientada, né? exatamente. Para ela ir fazendo uma associação diferente, porque ela associa com aqueles sintomas, coração acelerado, respiração ofegante, sudorese, tudo, é uma crise. Se ela começa a perceber que são sintomas naturais ali do seu corpo, né, respondendo a um estímulo, né, ansiedade, no caso, às vezes você tem um pensamento ansioso ali, né, que desencadeia o gatilho, seu corpo começa a reagir, porque ele acha que você está em perigo, né, o seu cérebro acha que está em perigo, e a atividade física é muito recomendada nesses casos para a pessoa fazer uma associação mais saudável. Né? Porque, e uma outra coisa importante é a questão do foco que você falou. Porque cria esse hiperfoco nos sintomas, né? E a depressão também, né? Fazendo um link, você fica mais, né? Querendo ficar mais quietinho, né? E com a tendência a ruminar os pensamentos. Quando você pratica atividade física, né? E acontece o que você trouxe aqui, né? O que você falou, que você se força, né? Tem que se forçar a mudar o seu hiperfoco. Isso já te ajuda a sair desse limbo, né? Desse ciclo de ruminação aí, que tanto a ansiedade causa quanto a depressão. E o que você falou do luto, é muito importante as pessoas entenderem que luto, né, é importante se permitir sentir, e não envolve só perdas, né, que nem, claro, que se você perde alguém que você tem um vínculo ali muito forte, se você não estiver sentindo isso, aí que a gente deve se preocupar de fato, que nem você falou, né? Mas uma mudança de carreira, às vezes, uma perda de um relacionamento, mesmo que o relacionamento não esteja muito bom ali, você perde, né? Você tem um período ali de sofrimento, de luto, para se reorganizar, readaptar. Então, assim, e as pessoas se desesperam, né, Ari? Desculpa só te cortar. E aí já procura querendo anestesiar, né? Por favor, doutor, me passa uma medicação. Mas, assim, são situações extremamente comuns e naturais, tá? Não é doença, é natural isso aí. Tinha outra coisa que eu estava pensando em falar, mas agora eu me sumiu aqui. Você distrai que você lembra. Era com relação... Eu lembrei, sim. A gente, na medicina, isso aí eu falo até durante as consultas, tá? A gente tem alguns pilares na medicina para a gente determinar a saúde, tá? A gente não tem saúde, lembrando lá do conceito que eu já passei, né? Sem o paciente ter uma saúde mental estabilizada, saúde física e sono e dieta. Não tem como, tá? Os pacientes, às vezes, me procuram com finalidade de perda de peso ou de ganho de massa muscular, ou às vezes algum paciente que está passando por algum problema cardiológico também, e o meu discurso é o mesmo, tá? A gente não tem saúde se a gente não tiver equilíbrio nesses 4 pilares: sono, saúde mental, saúde física e dieta, tá? A dieta, ela faz, vamos dizer assim, 50% a 60%
da função do paciente na perda de peso. Se o paciente quer perder peso, só perder peso, ele pode parar de comer, ele vai perder peso. Mas a gente não só quer perder peso, mas a gente quer perder peso com qualidade. Então, por isso que a gente tem que inserir atividade física para todas essas outras situações que a gente citou, a saúde física, a saúde mental e o sono, estarem regulados. Não tem como a gente falar em emagrecimento saudável, né, sem o sono, a dieta, a saúde física e a saúde mental está nivelado, tá? Às vezes o paciente chega para mim, fala que faz dieta, né? E às vezes a gente, numa situação de diálogo ali, a gente identifica algum vício nessa dieta que está atrapalhando ali, e às vezes ele não está em déficit calórico, ele está em superávit calórico, e a gente não consegue perder peso nessas situações. Outra coisa, o paciente que dorme mal. Às vezes o paciente não tem nem problema de saúde, ele não toma um remédio para dor de cabeça, não toma remédio de pressão, não toma remédio de diabetes, e ele está com dificuldade de perda de peso. A gente vai procurar, né, investigar na investigação clínica, na anamnese, esse paciente ele tem um sono de péssima qualidade. E isso interfere diretamente nas atitudes dele durante o dia. Isso eu falo muito durante as consultas, eu até dedico um tempo maior quando eu identifico esse tipo de paciente, porque é o seguinte, quando o paciente dorme mal, ele fica mais impulsivo, tá? Ele fica mais emocional do que racional. E é natural que esse paciente tome atitudes inconscientemente para, vamos dizer assim, alimentar o seu subconsciente. O que ele está atrás? Dopamina, serotonina, que o sono, né, de má qualidade não conseguiu fornecer para ele. Então, quando a gente regula o sono desse paciente, ele já começa a mudar totalmente os hábitos alimentares, começa literalmente mudar os hábitos alimentares, mudar a dieta e, consequentemente, perder peso. E perder peso com qualidade, tá? Perder peso, é igual eu falei, perder peso é uma coisa, perder gordura é outra. E quando a gente fala em perda de peso com qualidade, a gente pensa em perda de gordura, porque manter massa magra ou construir massa magra é osso, é difícil, entendeu? Por isso que tem que ter orientação, tem que ter um acompanhamento, e a pessoa tem que ter muita força de vontade e paciência. Exatamente, e um acompanhamento individual, né? Porque Exatamente. Eu gosto muito da sua linha de raciocínio de individualizar, porque às vezes nós, com o senso comum ali, acaba achando, a dieta que a minha vizinha faz, né, faz bem para mim. Não necessariamente, né? Então, você ter um acompanhamento individual ali, buscar um médico, uma equipe multi ali, para falar assim, não, o que serve para mim? Né? É muito importante. Então, acho que você tocou num assunto muito que eu queria já, né, a respeito do sono, porque muita gente fala, né, assim como do estresse, que daqui a pouco você vai me responder, a respeito, tem que dormir bem, tudo tal, mas nunca ninguém explicou, nunca ouvi ninguém explicar tão bem como você ali, dos malefícios e dos benefícios do sono. Né? Porque às vezes as pessoas acham que não afeta. Você sabe que o tratamento de bipolaridade, por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que regular é essa questão do sono. Sim. É o ciclo circadiano ali, porque senão remédio nenhum faz efeito. Sim. E eu tô vendo que tem muito paciente meu escutando, mas eu vou ser redundante aqui, eu vou contar de um estudo, tá? Tem um estudo que fizeram em uma população, né, em médicos, que tem hábitos noturnos, tá? E esses pacientes que têm hábitos noturnos, trabalham à noite, esses pacientes foram analisados o comportamento deles durante 6 meses e foram colocados para eles aplicativos de compras, né? E oferecido para eles o aplicativo de compras e tal. E incluindo o iFood, né, de compras para alimentação, e esses outros de compra de mercadoria, Mercado Livre, o Shopee e tal. E aí, eles verificaram, após o estudo, que os médicos que tinham hábitos noturnos, trabalhavam à noite, estavam plantão noturnos, eles tinham mais o dobro de compras de coisas fúteis. Ou seja, eles chegaram numa conclusão que essa falta de qualidade de sono gera no paciente o pensamento emocional. Eu trabalhei, então eu mereço, eu vou comprar. Entendeu? E não é só comprar, o paciente pensa no outro dia que pode comer mais, ele vai procurar produtos mais calóricos. Então, o paciente que dorme mal, tudo isso aí interfere na vida dele, entendeu? Então, assim, eu tô vendo o pessoal rindo aí, mas o pessoal que me acompanha, né, o pessoal, meus pacientes, eu conto isso para eles, porque é um dado tão fundamental com relação à importância do sono. O sono ele interfere em tudo, em decisões,
humor, ansiedade, depressão, entendeu? A pessoa fica mais ansiosa, fica mais compulsiva, fica mais depressiva. Tudo isso ela dorme mal. O rendimento no esporte, isso aí eu sou prova viva disso. O dia que eu durmo mal, no outro dia, eu vou fazer. Porque eu preciso. Eu preciso bater o checklist. Eu vou fazer. Mas eu vou fazer e a minha performance cai. Entendeu? A performance no treino, com sono na noite anterior mal dormido, a minha performance é prejudicada. Então tá aí a importância do sono. Entendeu? Não é simplesmente, eu preciso dormir um pouco, né? Ou preciso dormir de 6 a 8 horas, que às vezes 6 a 8 horas você não fez o ciclo do sono, que a gente chama, tá? Às vezes você teve um sono ali de péssima qualidade, com duração favorável, né? Não é só duração, é qualidade de sono. Exato. E aí me veio uma pergunta, assim, como que nós conseguimos ter essa consciência e saber que nós tivemos uma boa noite de sono, cumprindo todos os ciclos? Tem alguma coisa que a gente pode trazer para a consciência, reparar ali, ou não? Geralmente o paciente que dorme mal, ele acorda cansado. Isso aí é um sinal, né, um sintoma que os pacientes atrasam. Isso faz parte da minha anamnese. Lá no consultório eu sempre pergunto, como que é a qualidade do seu sono, quanto tempo que você dorme e se você acorda cansado. Esse é um questionamento que eu faço. Outra coisa é o rendimento do paciente. Por exemplo, o paciente acorda, mas ele está, tipo assim, ele está com a memória prejudicada, ele está com a atenção prejudicada, né? Ele se sente cansado durante o dia, sente sono durante o dia. Pode ser outras coisas? Pode. Pode ser alguma doença metabólica? Pode. Por isso merece uma investigação. Mas também pode ser só a qualidade desse sono que está muito ruim. Entendeu? Então, assim, o sono é um fator extremamente importante quando a gente fala de saúde. Quando a gente fala de saúde, a gente tem que questionar o sono do paciente. Exatamente. Então, essa história de dormir não precisa é totalmente mentira, né? Totalmente... Isso é verdade. Isso é um problema. Uma coisa é a pessoa se adaptar com pouco tempo de sono. Certo. Isso não é saudável. Isso é uma adaptação, a gente se adapta a muitas situações. Isso não é saudável. É uma adaptação natural que o organismo faz, mas isso não é saudável. O sono, ele tem que ter, em média, de 6, né, a 8 horas, para adultos, né? A idade mais jovem é um pouco mais. E durante o sono, a gente faz o que a gente chama de ciclos, né? Que é o sono profundo, o sono REM e o sono leve, tá? A gente geralmente faz 2 a 3 ciclos de sono por noite, tá? Se a gente consegue completar os ciclos, geralmente a gente acorda melhor. Quando a gente tem um sono abreviado, um sono resumido, pequeno, curto, a gente não dá tempo de a gente fazer esses ciclos todos completos e prejudica isso no nosso próximo dia. Perfeito. Falando em sono, conversei, não lembro com quem, mas relacionado à atividade física e ao sono. Me perguntaram, aliás, se fazer atividade física à noite prejudica o sono. Excelente pergunta, tá? Hoje, a gente tem o que a gente chama de higiene do sono, tá? É uma coisa que a gente precisa falar disso com o paciente, tá? Tem paciente que não tem consciência disso, e isso faz diferença demais na vida do paciente. Não só na questão alimentar, tá? Mas também na questão comportamental de outras coisas, tá? O paciente que se expõe a telas, tá? Depois das 8, 9 horas da noite, ele vai ter ou telas ou luzes, tá? Luz artificial também atrapalha. Ele vai ter uma deficiência na produção da melatonina. A melatonina, para quem não sabe, é um hormônio, considerado um hormônio, que ela regula a qualidade do nosso sono. Então, a gente precisa desse hormônio para ter um sono de qualidade. Telas e luzes no nosso olho interferem nessa produção. Então, um dos pilares na higiene do sono é reduzir a luz no ambiente, reduzir a exposição de telas, tá? Outra coisa que eu sempre oriento é, no momento antes de dormir, evitar vídeos, tá? Porque o vídeo, ele aumenta a nossa velocidade de informação, de absorção de informação, e a gente acelera um pouco os neurotransmissores, né? Nossas sinapses, tá? Desculpa. E isso pode interferir no início do sono. O que é o indicado hoje na medicina esportiva? A gente orienta o paciente a fazer uma leitura de um livro, tá? No momento antes de dormir. Por quê? Ele baixa um pouco essa frequência, essa velocidade das sinapses para a velocidade da leitura e ele, devagarzinho, ele vai induzir um sono. Então, isso é importante. Com relação à sua pergunta de atividade física, esse é a única coisa que eu falo que a atividade física pode atrapalhar. Talvez a única coisa mesmo. Porque se você faz um exercício físico de intensidade moderada ou alta,
o seu metabolismo basal, ele aumenta muito, tá? O metabolismo basal, para quem não sabe, é o que a gente gasta de energia, gasta de calorias para se manter vivo. Manter vivo, é isso. Quando você pratica atividade física, nosso metabolismo basal, ele é acrescentado a essa exposição à atividade física. Então, pessoas que praticam, por exemplo, um exercício de corrida à noite, pode atrapalhar no início do sono. Não é todo mundo, tá? Mas pode atrapalhar. Outra modalidade que pode atrapalhar é o CrossFit, porque é um exercício de alta intensidade, exercícios de HIIT, né? Que é a pequena duração, alta intensidade, aumenta muito a frequência cardíaca, o nosso organismo demora um tempo para reduzir a frequência cardíaca, reduzir a frequência respiratória, e a gente relaxar a ponto de iniciar o sono. Então é mais ou menos isso. Outra coisa é com relação, só para completar com relação à higiene do sono, é com relação a bebidas estimulantes, tá? Tem gente que é mais sensível, tem gente que é menos sensível, o que a gente recomenda de uma maneira geral? Após as 4 a 6 horas, evitar a ingestão de energéticos ou bebidas como café, chás, estimulantes, chamate, esses afins. Por quê? A meia-vida da cafeína, ela dura em média de 6 a 8 horas, então ela vai comprometer seu sono sim. A pessoa que dorme, toma café e dorme, ela pode até dormir, mas ela vai ter um sono mais agitado e de menos qualidade. E aí você tem uma orientação assim de uma musculação, por exemplo, se a pessoa não conseguiu, tem uma rotina ali atropelada, e aí é só à noite que ela tem para fazer atividade física. Eu tô te perguntando isso porque eu trabalho muito com os pacientes, né? A importância da gente não ficar barganhando e arrumando desculpa. Temos que saber, né, as informações que você trouxe aí é de fundamental importância, porque senão, ao invés de você se beneficiar, você se prejudica, né? Mas se não tiver outra alternativa, o indicado é que tipo de exercício, assim, à noite? A musculação em si, ela dificilmente atrapalha no sono. Até porque a gente tem mediadores que após o exercício de hipertrofia, tá? O exercício de contração muscular, logo após esse estímulo, depois que a gente toma um banho, a gente tem um relaxamento dessa musculatura. Então, na verdade, a musculação ajuda um pouco a induzir o sono. Tá? Agora, diferente de uma corrida. Igual eu falei, a corrida não. A corrida a gente mantém uma frequência cardíaca mais elevada, em torno de 140, depende do preparo de cada um, 150. E para a gente retomar a frequência cardíaca abaixo de 80, 70, leva um tempo. Então, a pessoa pode ter dificuldade, sim, para iniciar o sono. Mas, como eu disse, não é todo mundo. Eu tenho pacientes, sim, e muitos pacientes, que praticam corrida à noite e não tem problema para dormir. Então, é muito particular, né? Tem individualizado. Exatamente. Reforçamos a importância do acompanhamento individual aí, não usar a receitinha do vizinho, tá? O Gabriel mandou aqui uma pergunta, acho que você já pode responder, assim, ó. Doutora Ari, fazer aeróbico depois da musculação cataboliza? Não. É o seguinte, catabolizar, vamos primeiro conceituar o conceito de o que é catabolismo, para o pessoal entender. Catabolizar é perder massa magra, tá? Para a gente chegar a catabolizar, a gente tem 2 situações, tá? Na verdade, inúmeras situações, mas assim, se o paciente é saudável, tem uma dieta equilibrada e pratica atividade física regular, ele tem tudo para não catabolizar, tá? Geralmente o paciente que cataboliza é o paciente idoso, ou o paciente adoecido com infecção, ou o paciente que treina de alta intensidade em jejum, por exemplo. Aí esse paciente, chega um momento que o nosso estoque de glicogênio acaba, o nosso organismo começa a priorizar gorduras, ele não sabe quando você vai parar de fazer exercício, aí sim ele vai começar a usar o músculo como fonte de energia. Não é natural o nosso organismo querer utilizar o músculo como fonte de energia, tá? Não é natural. Agora, se a pessoa está bem alimentada, ou fez uma refeição com carboidrato, com proteína, com fibras, 1 hora, 2 horas antes de um treinamento, com certeza ele não vai catabolizar, tá? Agora, nós temos inúmeros tipos de aeróbico, tá? Vou dar um exemplo até de um paciente que está acompanhando aí, eu estou vendo ela toda hora sinalizando. Ela pratica uns exercícios de endurance, tá? Endurance é um exercício de aeróbico de longa duração. Nesse caso, sim, há risco da gente catabolizar, porque o nosso organismo, ele não sabe que hora que você vai parar de fazer exercício, que hora que esse doido vai parar de correr. Então, nesses casos, a gente utiliza alternativas intra-treino, tá? Dispositivos de carboidrato de alta absorção, né? Gel de carboidrato, pastilha de carboidrato, para a gente conseguir manter níveis glicêmicos, né? E também prevenir o catabolismo. Mas assim,
o pessoal preocupa muito com o catabolismo, mas o catabolismo é uma situação clínica muito rara, tá? Porque, assim, o nosso organismo, ele tá, vira e mexe, ele está se refazendo, tá? Ele está se recompondo. E a musculatura não é diferente, tá? Em torno de 3 a 4 meses, a gente praticamente troca a nossa musculatura. Então, por isso que eu falo, quando o paciente começa a treinar de verdade, né? Não é treino fofo, é treinar de verdade, ele tem que ter paciência, por quê? A musculatura, ela tem um período de adaptação. Depois que ela passa do período de adaptação, é que ele vai começar a evoluir nos treinos. Então, é mais ou menos 4 meses. Ele tem que ter essa paciência, entendeu? É porque hoje a gente quer tudo para ontem, né? E isso é um problema, né? No emagrecimento, a mesma coisa. Só aproveitando que eu já falei de emagrecimento, eu tenho muitos pacientes que estão em acompanhamento comigo com finalidade de perda de peso e emagrecimento, né? Esses pacientes, a maioria das vezes, eles chegam no consultório querendo emagrecer para daqui a um mês. Eu já, de primeira, eu já falo, olha, você não vai ser comigo, você vai conseguir essa façanha. Por quê? O emagrecimento, uma coisa é perder peso rápido, que eu já falei ali atrás, que é diferente de emagrecer, tá? Perder peso, para de comer, faz um jejum maluco, essa dieta de internet, e você vai perder peso. Mas você vai perder saúde, você vai perder massa magra, você vai catabolizar, né? Que é o que o pessoal está perguntando. Então, esse tipo de conduta, eu contraindico, eu abomino no meu consultório. Por quê? Esse paciente, ele tem quando o paciente começa a perder peso, é natural que a cada quilo de peso perdido, essa é uma informação importante, hein? A cada quilo de peso perdido, ele aumenta a fome em 100 quilocalorias. Então, é uma resposta do corpo para ele não emagrecer. Então, o organismo não quer que ele emagreça. Então, ele está lutando contra o próprio organismo. Então, o que a gente faz? A gente tem que ter uma perda de peso progressiva e contínua. Chega um momento que esse paciente não perde peso mais, a gente chama de platô, isso é normal e é extremamente comum. E aí, é nesse momento que esse paciente tem que ter paciência. Ele tem que ser paciente, né? E aí a gente faz algum ajuste, ou em caso de medicação, ou em caso de dieta, ou às vezes em caso de estímulo de treino, tá? Porque o estímulo de treino, bem orientado, individualizado também, vai quebrar essa homeostase. Homeostase, que a gente fala, é equilíbrio, tá? E a pessoa vai sair dessa homeostase e vai conseguir sair do platô e vai continuar emagrecendo. Quando o paciente perde peso rápido, é praticamente 100% de chance dele fazer o tal do reganho. Ele reganha o peso. E às vezes ele reganha mais do que ele perdeu. Por isso que eu falo, os pacientes têm que ter paciência, aguardar, a perda de peso é lenta, o organismo ele tem que se readaptando aos poucos. E é isso. Não tem segredo. Déficit calórico, treino de qualidade, acompanhamento. Se precisar fazer algum ajuste laboratorial ou com algum medicamento, tem que ser feito. E é isso. Não tem segredo. Mas não é que falar que não tem segredo quer dizer que é fácil. Não é fácil. Entendeu? É difícil. Eu sei que é difícil. Né? Por isso que assim, eu acompanho os pacientes e eu sei que não é fácil. Às vezes, principalmente se o paciente faz a dieta e faz a dieta sozinha. Se ele está numa casa que todo mundo não faz dieta, esse paciente ele tem uma grande chance de ter algumas recaídas, entendeu? Uma hora saltar uma geladeira de madrugada, ou às vezes comer alguma coisa extremamente calórica, sorvete, hambúrguer, pizza e afim, né? Então, assim, é isso. A pessoa, por isso que eu falo, se a pessoa está bem mentalmente falando, o sono está regulado, a chance dessa pessoa ter uma recaída é menor, entendeu? Hoje nós temos, graças a Deus, nós temos resultados no consultório ali fantásticos, fantásticos. Eu tenho paciente que perdeu 18 quilos, eu tenho paciente que perdeu 23 quilos, e assim, perdeu e permaneceu. Isso que é o mais importante. Porque perder 20 quilos, se ele parar de comer por um tempo, ele vai perder os 20 quilos. Mas perdeu e permaneceu. E outra coisa, a composição corpórea mudou. Esse paciente não só perdeu massa gorda, como ganhou músculo, ganhou qualidade de vida, ganhou independência, entendeu? Ganhou vida. Perfeito. É isso. E outra coisa, ganhou autoestima. Eu acho que é o mais importante, é o que eles buscam. Exatamente. Vou dar uma travadinha. Assim, você falou uma coisa muito importante, né, dessa questão, por isso, né, eu tô até lendo um livro que fala dessa questão da mudança de hábito, e ele acabou repetindo, né, foi uma informação que eu já falo com os pacientes, né, por isso que a gente tem que se apaixonar, vamos dizer assim, pelo processo, não é querer atingir uma meta e voltar para o que era antes. Então,
essas informações que a gente está trazendo, né? Você se conscientizar dos benefícios que você vai ter com essas mudanças todas, né? Da atividade física, alimentação, né? Mais saúde mental, cuidar dos seus pensamentos, do seu comportamento. É isso que vai te manter. Porque as pessoas não entendem que não é uma questão de atingir o objetivo e eu posso voltar a fazer o que eu fazia antes. Você tem que mudar, né, de vida, literalmente, mudar os seus comportamentos, mudar os seus hábitos. Né? Não é assim, é por isso que é um processo lento. E outra, né, as pessoas querem e não percebem que, às vezes, por exemplo, a questão da obesidade. Tem pacientes que são obesos, né, e que, assim, sabe aquela coisa que parece que dormiu e, de repente, acordou, estava assim? E não foi isso, né? Foi uma construção de longa aí e quer mudar isso em um ano, em 2 meses, em 3 meses, em um mês. E isso é impossível. E falando dessa questão da mudança de hábito, mudança de visão, no livro fala uma coisa muito interessante. O que vai mudar de fato, né, a sua vida é o 1% por dia. Exatamente. Exatamente. Hoje nós temos assim, o paciente que é sedentário, para ele, ele está acostumado com um hábito sedentário. Para ele sair dessa zona de conforto, ele tem que fazer um esforço tremendo. E eu sei que isso também não é fácil, entendeu? Ele conseguir inserir a atividade física na sua rotina e isso criar um hábito é muito difícil. Mas a partir do momento que cria o hábito, ele começa a ver os resultados, aí já é o contrário. Aí ele já vai querer buscar. Aí ele já vai ter as recompensas da atividade física. Ele vai sentir melhor mentalmente, psicologicamente, sono, ansiedade, sintomas depressivos, estresse. Então, assim, igual eu falo, a atividade física ela é para todo mundo. Ela é para todo mundo, entendeu? Criança, idoso, lógico, respeitando as suas individualidades, mas é para todo mundo, ela é necessária. E eu vejo muitos colegas que às vezes negligencia esse hábito tão importante que é a atividade física. Exatamente. E só para trazer uma dica aqui da psicologia, né, uma orientação, na verdade, né, uma ferramenta, essa questão de mudar um hábito é muito difícil, porque o nosso cérebro ele gosta de economizar energia, então ele vai para o que está acostumado ali e para o que economiza literalmente energia. Apesar da gente saber que a atividade física, depois que realizada, ela traz um bem-estar gigantesco, né? Essa questão de colocar o tênis e ir praticar atividade física é um tormento. Então, eu oriento sempre os pacientes a encararem como um trabalho. Porque no trabalho, por mais que a gente ame, nem todo dia a gente acorda falando, vou trabalhar. A gente só vai, porque senão a gente sofre consequências ali. Só que a consequência do trabalho, ela é mais imediata, vamos dizer assim. Às vezes, essa questão de praticar atividade física, mudar a alimentação, a gente vai empurrando com a barriga, não vai sofrendo as consequências ali imediatas, então vai deixando. Então, assim, tem que encarar como mais um trabalho, né? Isso, uma tarefa a ser cumprida. É uma tarefa diária a ser cumprida. Sem negociação. A pessoa não pode colocar atividade física como hoje eu vou. Não, hoje eu não vou. Não é assim. É todo dia, faça chuva ou faça sol. É tarefa, tem que cumprir. Exatamente. Eu vejo os pacientes, eu não sei se tem aí com os pacientes, às vezes esperando essa questão do senso comum também, né? Da motivação. Nossa, eu preciso acordar motivado, eu preciso dar tal motivação. Eu falo, gente, não. Você não precisa da motivação. A motivação, ela vai ser construída, vamos dizer assim, e estimulada pela essa rotina nova, o cumprir. Nossa, eu consegui ir na academia. Nossa, isso já vai mandar uma mensagem pro seu cérebro. Nossa, eu sou capaz de controlar os meus comportamentos ali diante da vontade de ficar assistindo Netflix e comendo, né? Então, assim, é o conjunto. Pode falar. Essa questão de motivação, eu confesso, eu sou da área e eu amo atividade física. Eu confesso que tem dias que eu chego em casa, eu tô cansado, mas sabe qual que é a minha motivação? É o pós. É o pós-treino. É a sensação que eu tenho depois do meu treino. Esse não tem dinheiro que pague. A endorfina, a dopamina, aquilo ali, aflorado, eu me sinto um super-homem, entendeu? Então, isso aqui, eu posso estar cansado do jeito que for, eu vou fazer questão de ir e eu vou dar o meu melhor no meu treino, entendeu? Então, isso é importante. Então, a minha motivação é essa, eu penso depois eu vou me sentir bem. E outra, se eu não for, eu vou me arrepender amargamente, eu vou ficar mal, eu vou ficar muito mal, entendeu? Então, assim, isso aí é interessante, porque como eu criei o hábito, se eu não fazer o vizinho do checklist no exercício físico, eu vou me sentir mal. Parece que você não fez nada no seu dia, né? Parece que meu dia não valeu. Exatamente. Assim, só que até chegar aí, né, no nível do Ari, ele com certeza
fazendo, né? Passando por oscilações aí, né? Fazendo o que tinha que ser feito ali diariamente até chegar num ponto onde automatiza. Isso me fez fazer uma linha de raciocínio assim com a psicologia cognitivo-comportamental, né? Por quê? Os nossos pensamentos automáticos, eles vêm de coisas enraizadas ali, do que a gente construiu, né, de mais enraizado. Quando o paciente chega já com uma ideia de alguma coisa, né, fixa ali, rígida, nós temos que trabalhar esses pensamentos, só que e chegar no automático, né? E como que a gente chega no automático? Da mesma forma que a gente alcança a excelência, fazendo mais do mesmo todos os dias, até o seu cérebro vai falar assim, nossa, mas o Ari tá indo todo dia, né? Eu acho que ele gosta disso e tal. Então, isso vai automatizando, né? E falando, não, vamos deixar aqui mais automático ali, né? Para ele não precisar sofrer tanto. Só que para chegar nesse ponto, as pessoas têm que entender também, né, Ari, que vai oscilar. E aí, entra numa coisa que eu trabalho com os pacientes, a questão da recaída. O nosso cérebro, o nosso organismo não sabe o que é segunda-feira. Não sabe. Não sabe. Então, assim, eu não fui segunda. Vai quarta, vai terça, vai sexta, vai domingo. Seu cérebro não sabe. Né? Então, assim, não adianta ficar arranjando desculpa e barganhando e negociando. Na segunda eu começo. E se você tá num período que você tá indo certinho, foi bonitinho, aí de repente dá uma pisada na jaca ali, as pessoas normalmente encaram como algo tipo assim, tá vendo, eu tava indo bem, agora eu não faço nada direito, não vou mais então. Não, eu falo, gente, sempre tem que recomeçar. Isso vira uma desculpa. Né? Se não foi uma semana você conseguiu ir 3 dias e na outra 7, tá tudo bem, melhor ir 3 dias do que não ir nenhum. Com certeza. Né? Então, eu falo muito isso para os pacientes, porque a nossa tendência ali, quando não tá no automático, é ficar negociando, né? E isso é fatal. Se a gente negociar com o nosso subconsciente, a gente perde. Perde feio. Perde feio. Então, a gente não tem que negociar, não tem negócio. Chegar e fazer, vamos embora, e vai, e vamos seguir o checklist aqui, e pronto. Exatamente, esse é o segredo, tá? E o segredo de, tipo assim, quando você tiver num dia que você falhou, não se condene, né? O que o Ari falou lá no começo vale agora também. Às vezes a gente se condena aquilo que a gente está sentindo no momento e fica preso o resto da vida aquele sentimento. Então, se você falhou, eu falo assim pro meu paciente, 6 horas da manhã, 0 cronômetro. Você fez ontem, foi ontem. Agora segue o barco. Dia novo. O dia novo começou, reseta o cronômetro. Exatamente, porque senão se a gente pensar, nossa, não fui ontem, eu sou um fracassado, não consigo manter nada, aí é uma bola de neve disfuncional que você nunca vai vencer. Por quê? O natural é oscilar também. Não tem semana que você tá pegado, que às vezes escapole ali, uma coisinha errada, mas acontece. Sim, exatamente. Né? Então, assim, é muito bom ter essa consciência, porque às vezes as pessoas ficam muito apegadas àquela linha que né, que só sobe, né? Da questão do foguete aí, que é popular. E não é assim. Tem o platô, né? Sim, e é natural. Às vezes acontece alguma situação doméstica, né? Um trabalho, interfere diretamente na nossa conduta, né? Então, uma situação excepcional, né? Às vezes tira você da rotina. Isso é natural e a pessoa tem que encarar isso com naturalidade e quando voltar ao normal, voltar do zero, reiniciar e taca pau. Me lembrou uma pergunta aqui que é uma dúvida minha. Quando nós, por exemplo, estamos adoecidos, né? Que nem dengue, uma gripe forte, algo assim, atividade física é recomendada a dar um tempo ou ela é um benefício? Aí tá, é uma polêmica. Porque é o seguinte, tem gente que tem dengue e tem dor de cabeça e falta de apetite, tá bem. Esse paciente não vai ter problema, ele vai poder treinar, manter seus treinos. Agora, tem gente que tem dengue e fica 3 dias acamado. Esse paciente ele não tem condição nenhuma. Até o exercício vai atrapalhar ele. Por quê? O exercício físico vai gastar energia. E ele está priorizando a energia do organismo para atacar esse vírus que está atacando o organismo dele. Então, é extremamente contraindicado, tá? Esse paciente tem que ter paciência, esperar um pouco, recuperar desse momento de adoecimento e depois, no segundo momento, pensar em voltar aos poucos, tá? Porque a dengue, esse ano mesmo, foi uma situação de calamidade, né? Em Franca, nós tivemos, até onde eu sei, 7 óbitos, sendo que nós nunca tivemos óbitos em Franca. Então, assim, esse ano foi, né, um negócio extremamente complicado e triste, né? Mas isso é muito controverso, tá? Depende muito do grau de comprometimento do paciente, tá? É sempre importante procurar uma orientação profissional, né? Porque às vezes, eu falo isso porque tem gente, às vezes, que é muito mais sistemática, sabe? E aí tem que cumprir, exato, tem que cumprir aquilo, se não cumpre, né? E também a gente tem que saber fazer a leitura da realidade ali, né? Porque quando a gente está adoecido,
o organismo, ele tá usando toda a energia ali do corpo. Aí você tá acabado e vai lá, às vezes piora. Mas era uma dúvida pessoal minha que eu tinha, tá? E aproveitando, né, já queria perguntar uma outra dúvida pessoal, tá? A questão do estresse crônico. Muito se fala desse estresse, né, que é desencadeado tanto da nossa cabeça, dos nossos pensamentos, dos nossos medos ali, das nossas preocupações, quanto das cobranças internas, né, e externas. E eu queria, Ari, que você explicasse para o pessoal essa questão de como, de fato, o estresse ali prejudica o organismo. A gente sabe que mentalmente, né, prejudica, né? Mas prejudica muito. Demais, né? Prejudica muito. É. A situação do estresse, hoje ele é relacionado até doenças neurodegenerativas, tá? Alzheimer, a pessoa que é mais estressada, ela pode desenvolver problemas neurológicos no futuro. Mas, assim, essa questão do estresse crônico, está na moda falar disso, né? E a atividade física, ela é fundamental para as pessoas que se consideram estressadas crônicas, porque o exercício, ele modula o nosso cortisol, tá? Quando a gente faz exercício físico, na fase aguda da atividade física, o nosso cortisol vai lá para cima. Porém, a gente tem uma contrarregulação, um feedback negativo. Então, ele abaixa nosso estresse. E, consequentemente, o paciente tem, igual eu falei com relação ao sono, ele tende a dormir melhor. Então, além da questão anti-inflamatória, tá? O exercício ele é um anti-inflamatório pós-treino no longo prazo, e ele é um modulador do cortisol. Então, o paciente que tem uma vida mais corrida, estressante, esse paciente, ele é o que tem mais indicação de praticar exercício físico para tipo assim, minimizar os efeitos do estresse crônico na vida dele. E assim, eu sei que tem a ver muito também quando a gente fala de diabetes, por exemplo, que é um assunto interessante que hoje em dia está pegando também, né? Essa questão, diabetes emocional, como que é isso? Eu acho interessante porque as pessoas não se ligam tanto que, né, uma coisa vai desencadeando a outra lá. Assim, diabetes não tem relação, assim, diabetes emocional não existe, tá, né? Então, é uma falácia, né? Perfeito. O diabetes ou a pessoa tem ou a pessoa não tem, né? E a gente, para diagnosticar o diabetes, a gente precisa de exames, né? Exames de sangue, uma avaliação laboratorial, né? E às vezes, algum quadro clínico, mas não tão comum, mas assim, às vezes a pessoa tem excesso de sede, perda de peso, vai ao banheiro várias vezes, aí pode pensar em diabetes. Mas, assim, geralmente tem um componente genético, ou não, tá? E ela tem muito a ver com a alimentação. A pessoa que é sedentária e tem hábitos alimentares que prioriza carboidrato simples, açúcar, massas no geral, ela tem uma predisposição a longo prazo em desenvolver o diabetes. Tá? Se a gente está falando do diabetes tipo 2, que é o mais comum, né? Diabetes tipo 1 é outra fisiopatologia, então não se enquadra. Mas, assim, agora a questão emocional. O que pode o pessoal falar? Diabetes emocional. Pode ser que a pessoa tenha algum tipo de compulsão alimentar e ela prioriza alimentos calóricos, principalmente ricos em carboidratos, né? Sorvete, açúcar, de uma maneira geral, doces, e essa pessoa desenvolve diabetes. Aí sim, tá? Hoje, nós temos pacientes adolescentes desenvolvendo diabetes tipo 2, que é uma coisa que a gente não via há anos, não existia, tá? Se a gente pegar a epidemiologia é tipo quanto que o estudo da frequência da doença, vamos dizer assim, resumidamente. Se a gente pegar epidemiologias de diabetes, antigamente, era raro falar em paciente com 30 anos ter diabetes. Hoje, extremamente comum. Extremamente comum. Por quê? Hábitos alimentares indevidos, né? E excesso de bebida alcoólica, tá? O álcool em si, ele é uma molécula que pode atrapalhar o paciente a desenvolver o diabetes e atrapalha o controle da doença. E o sedentarismo. Então, é o que a gente está falando aqui com relação à atividade física. A atividade física não só trata como previne o diabetes. Perfeito. Então, essa questão do diabetes emocional é mito. É mito. Legal. Mas o estresse crônico ali, né, ele causa o que no organismo? Assim, que eu tenho relação com... Vou fazer uma pergunta leiga, tá? Com questão de acúmulo de gordura, alguma coisa assim, dessa questão de inflamação do corpo. Queria que você aprofundasse um pouco mais, porque, querendo ou não, uma coisa linka a outra, né? Que nem essa que você falou da questão comportamental. Aí a gente, se tá... o emocional não tá muito legal, a gente desconta na comidas, né, que dão prazer ali, comidas mais ricas em carboidrato, açúcar, ali, gordura, sei lá, e aí vai descompensando, né? Não é exatamente o emocional. Então, eu queria que você aprofundasse nessa questão dos malefícios do estresse no organismo. Isso tem a ver com a obesidade, para a gente também poder já ir para essa linha. Tem tudo a ver.
vamos dizer assim, é um ciclo, né? O paciente que ele é estressado, ele tem hábitos alimentares inadequados, ele tende a dormir mal, ele geralmente não faz atividade física, ou faz quando faz de maneira frequente. Então, igual eu falei, é o ciclo da ausência da saúde, né? Do mesmo jeito que tem o ciclo da saúde, que a gente falou, que é o sono, saúde física, saúde mental e dieta, tem o ciclo da doença, né? Que é o paciente estressado, que dorme mal, não se alimenta adequadamente, né? Tem pensamentos negativos, né? Isso aí atrapalha muito já tem estudo que atrapalha a recuperação neuronal, essa pessoa tem grande chance de desenvolver depressão, grande chance de desenvolver doenças neurodegenerativas, Alzheimer também. Então, é mais ou menos isso, assim, o ciclo, quando ele é para gerar doença, ele faz, geralmente, é o que eu falei, a geração da doença vem daí. Perfeito. E a mesma coisa ao contrário, quando a pessoa começa a adquirir bons hábitos, dormir bem, se alimentar bem, cuidar da saúde, fazer um check-up periódico, cuidar do diabetes, se está controlado ou não, cuidar do colesterol, manter a alimentação em dia, se alimentar com fibras, proteínas, carboidratos de qualidade. Então, esse sim é o ciclo da saúde. Esse sim é o que a gente tem que bater na tecla, insistir com o paciente, porque isso aí é o futuro, né? A pessoa ganha qualidade de vida. E tudo isso, né, eu percebo que está ligado às escolhas que a gente faz, né? É basicamente comportamental, né? Sim. Diante das coisas que a gente vai sentindo ali, porque tá meio que glamourizado, eu falo, essa questão do estresse, da ansiedade, você ser ansioso, estressado ali, você é pertencente ao grupo hoje em dia, né? Todo mundo tá na correria, tudo. E eu, particularmente falando, eu faço um movimento ao contrário, sabe? Eu falo, não, desacelerar, a qualidade de vida, né? Eu trazer pra consciência as escolhas que eu faço no dia a dia. Eu não quero me sentir pertencente de jeito nenhum a esse pessoal, né, que essa coisa do tô estressado, não paro, faço muitas coisas, a gente tem que trazer para consciência essa questão, vai desencadeando que nem uma infelicidade ali, crônica quase, né, pensamentos negativos, que nem você falou, e aí a pessoa vai querendo se compensar e acaba buscando hábitos disfuncionais, né, porque são mais prazerosos ali imediatamente, né, e você mudar um hábito para um hábito saudável, né, como é um investimento futuro, vamos dizer assim, você sente no presente. Eu percebo que quando a gente faz pequenas mudanças, por exemplo, na alimentação, ou pratica atividade física ali, uma semana que for, não vai fazer tanta diferença se você for ver, mas já te traz benefícios. Então, assim, a gente tem que trazer para a consciência. Eu acho que esse bate-papo nosso é muito importante as pessoas, às vezes, reverem, porque quanto mais contato vocês tiverem com essas informações, mais você vai internalizar algumas coisas de forma diferente. E vai te ajudar a ter uma caixinha de argumentos mais saudáveis para na hora da autossabotagem ali. Sim. Claro, mas de qualquer forma, eu te agradeço muito a oportunidade, porque assim, eu até te peço desculpa, porque eu empolgo. Não, eu esse assunto é um assunto que esse assunto é um assunto que me dá muita. Eu gosto demais de falar disso. Falar de alimentação, falar de qualidade de vida, falar de qualidade de sono, falar de atividade física, esporte, trazer o paciente para o lado desse ciclo aí, né? Esse vício tão benéfico. Exatamente. Que é a atividade física, me comove, né? Me consome. Então eu sou assim, fascinado literalmente por essa área, e é isso, eu agradeço muito o convite, vamos programar outro dia para a gente organizar, hoje a gente já até estourou o horário aí, o negócio, mas vamos organizar outro dia para a gente conversar melhor e marcar outro tema interessante, que o pessoal às vezes sugira aí para a gente, e aí a gente vai nos falando. Perfeito, agradeço a sua disposição aí num domingão. Falei, domingo, o pessoal tá mais de boa ali. Falei, vou ver se ele aceita. Ele aceitou, pronto, né? Não, para mim é um prazer. Para mim é um prazer, sempre. Eu agradeço demais, porque é um assunto muito importante. Porque nós somos um todo. Não existe separação, né? Não existe profissional, físico, mental. É tudo junto ali, misturado. Então, assim, é um assunto muito importante. As pessoas precisam ter... Né? Eu te chamei porque você é um excelente profissional e as pessoas precisavam ter uma informação de qualidade. Porque na internet a gente acha de tudo. E aí eu acho que é um perigo, viu? Então, agradecido. Se você quiser dar um recadinho final aí pro pessoal, uma dica, uma orientação ali, aí a gente já eu tô muito feliz com todo mundo que participou. Eu vi que todo mundo que foi entrando aí são muito conhecidos. E eu fiquei realmente muito feliz, muito satisfeito e emocionado aqui com a presença de tanta gente que eu nem imaginava participou, né? Participou ativamente da live. Então, vamos agora
foi uma das, né? Vamos organizar para a gente fazer outras e vamos crescer esse movimento aí. Exatamente, né? Acesso a informações de qualidade para a pessoa poder, né, ressignificar algumas coisas que estão tão enraizadas ali, né? Essa questão da atividade física, a gente não é, moda, não é para ter uma vida fitness, não é porque tá todo mundo fazendo, é saúde física, mental, é tudo. E é aquele remédio que você não vai gastar, né? Claro que tem um certo investimento ali, né, em algumas práticas de atividade, mas vai economizar muito em medicação, né? Com certeza, com certeza. Essa live você vai deixar salvo aí, né? Vou deixar salvo. Depois a gente vai tentar postar ela, vamos tentar postar ela na página do Instituto também. Tá certo. Tá certo. Certinho? Eu tô programando para deixar salvo, só se der algum bug aqui, mas não, a gente vai já dar certo. compartilha, tá? Obrigada, Ari. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau, boa noite. Muito obrigado, pessoal aí. Fica com Deus, gente. Tchau, viu? Até mais.